Às vezes a gente acha que a oferta é só um momento na igreja de levantar dinheiro para pagar as contas. Não, a oferta não é só um momento na igreja de levantar dinheiro para pagar as contas. Não, a oferta é adoração. A oferta, ela é adoração. Você queira aceitar isso ou não, de fato ela é. E às vezes não precisa o pastor, ou seja quem for, convencer você a ofertar. Se você oferta, se você traz a sua oferta diante do altar, abri um parênteses na mensagem aqui agora, quem te convence é o Espírito Santo. Não há nada que eu possa falar, não há nada que eu possa pedir para vocês fazerem, né? Ou para vocês, que você vai fazer vocês ofertar. Não, se não for pelo Espírito, se você não tiver um coração ofertante, você não vai fazer. Se você oferta é porque o Espírito te convenceu. E quando nós falamos de oferta, isso é adoração. Da mesma forma, quando nós louvamos a Deus, quando nós adoramos, quem convence, quem intercede por nós é o Espírito. Aleluia, porque por nós mesmos, meu irmão, nem aqui você queria estar hoje. Eu queria estar na sua casa assistindo Netflix. Mas você está aqui como oferta. Paulo, ele escreve 2 Coríntios 9:7, dizendo que assim, ó, em relação à oferta, cada um dê segundo mover o seu coração. Ele fala assim, dê com alegria. Não dê por obrigação. Não é obrigação, irmãos, não é obrigação vocês ofertar. Olha, eu não estou querendo convencer ninguém, eu estou ensinando. Se fazer, amém. Se não fazer, também amém. Vocês não vão ser ignorantes mais em relação a isso. Mas não dê com tristeza. Paulo fala isso. Não dê com pesar, mas dê com alegria. Porque Deus ama quem dá com alegria. Esse é um dos princípios, uma das formas certas para ofertar. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. Tanto que Jesus, o próprio Cristo, ele fala isso, Mateus 5:23, dizendo bem assim, olha, para você ofertar de uma maneira correta, se você chegar diante do altar de Deus para ofertar, e você lembrar que você tem um BO com o seu irmão, que você tem uma pendência com o seu irmão, sua oferta não vai ser aceita. Se você tiver de picuinha, não vai ser aceita. Sabe o que a Bíblia, o próprio Jesus recomenda? Deixa a sua oferta no altar. Ele não fala para levar. Vai e se acerta com o teu irmão. Se você tem algo contra ele, ou se ele tem algo, resolve esse problema. E depois você volta e oferece a oferta a Deus. Por que que Deus fala? Jesus pede para que deixe no altar. Porque se você trouxer aqui, você lembrar que tem uma pendência, se você pegar a oferta e levar novamente, você não vai resolver a pendência com o seu irmão. Jesus é sábio. E quando você deixa uma oferta aqui, você tem uma pendência lá, você tem duas pendências que você precisa resolver. E quando nós falamos que a oferta é uma adoração, a nossa adoração que nós prestamos no culto é da mesma forma também. Se a oferta é uma adoração, logo a adoração também é uma oferta. Então quando nós louvamos e cantamos e nos quebrantamos diante de Deus e adoramos e dizemos que Ele é santo e falamos palavras de amor, palavras bonitas assim como a Cibele ministrou aqui nessa noite, nós estamos também ofertando a Ele a nossa adoração. Portanto, se houver alguma coisa pendente com o seu irmão, você acha que essa adoração chega? Eu acho que é os Hebreus, o escritor diz, olha, se você não estiver em paz com todos, vocês não vão ver Deus. Segui a paz com todos, e a santificação sem a qual ninguém. Nós estamos falando bastante sobre amor ao próximo, né? Eu tento fugir do negócio, mas sempre nós volta aqui. É a fraternidade, é o compromisso que eu tenho que ter como igreja, com a comunidade da qual eu faço parte. Amar o meu irmão. Se eu tiver um BO contra ele, o seu louvor não vai ser recebido, a sua vida de adoração não vai ser recebida, a sua oferta no altar não vai ser recebida, os seus dízimos não vão ser recebidos. É muito sério. A palavra é passada. Amém, irmãos? Quando a gente pega o sentido da festa das primícias, talvez você fique pensando, poxa, tem muita coisa que é do Antigo Testamento. É interessante a gente ver que Paulo, ele traz um ensinamento à igreja de Roma, aos romanos, no capítulo 11, versículo 16, ele diz bem assim, que quando você santifica a primeira parte, Paulo está fazendo uma referência aqui,
a festa das primícias. Quando você santifica a primeira parte de alguma coisa ao Senhor, o restante é santificado. Se você levar por uma questão financeira, se você santifica o Senhor a primeira parte das suas finanças, as demais partes serão santificadas. As demais partes vão ser abençoadas também. É interessante que às vezes a gente fala, mas existem muitos exemplos do Antigo Testamento. Olha, sabe o que Paulo está fazendo aqui dentro desse contexto, usando essa referência da festa das primícias? Ele usa um exemplo do Antigo Testamento, fazendo uma aplicação para os crentes do Novo Testamento, sobre a oferta, sobre, propriamente dito, as primícias, ensinando que há uma lei espiritual por trás de cada oferta. Aleluias, glória a Deus. Então, voltando a falar para vocês, Deus, Ele não precisa do seu dinheiro, Deus, Ele não precisa da sua oferta, mas Ele gosta e quer criar em nós, sabe, um reconhecimento que o primeiro lugar na nossa vida é dEle, a primazia de tudo em que eu fizer, inclusive da minha oferta, é dEle. Ele não precisa, mas Ele traz esse ensinamento para nós, que tudo é por Ele. Sabe o que diz em Gênesis 4, lá quando Caim e Abel, ele oferecem a Deus um sacrifício? Abel, ele oferece o que? A primeira cria das ovelhas, a primazia, os primeiros carneirinhos que foram gerados, ele separa primeiro e leva a Deus. Se você ver no versículo 4 ali, você vai ver que com o passar de alguns tempos, Caim vai, logo após que a colheita já estava acontecendo, Caim ele vai e colhe os frutos da terra, ou seja, não era no começo da colheita, não era a primazia, não era a primícia da colheita, mas já era praticamente quase que no final. Aí ele colhe e apresenta diante de Deus. Deus não recebe, mas Deus recebe de Abel. Por quê? Porque era o primeiro ele consagrou a Deus. Irmãos, quando você aprender não somente o seu dinheiro, mas em todas as áreas da sua vida, consagrar a Deus, quando você consagra, como Paulo diz, ou santifica a primeira parte de alguma coisa, o restante ele é santificado. Seja a tua vida financeira, espiritual, seja a tua vida sentimental, conjugal, familiar, quando você santifica a Deus, irmãos, uma parte dela, o resto pode ficar em paz, está pela conta de Deus. É isso que Paulo estava ensinando aqui dentro desse conceito. Por isso que nós precisamos entender que a adoração ela é algo pessoal, a oferta ela é algo pessoal. Quando nós falamos de dinheiro, não é o pastor, não é o Eliseu que determina quanto você vai ofertar, não. Segundo o seu coração mover, fique em paz. Mas existem alguns casos específicos, algumas ofertas que são específicas. Se você voltar lá para Levítico capítulo 1, você vai ver que o homem, quando ele oferecia uma oferta, um sacrifício a Deus, ele fracionava o sacrifício em partes, de forma organizada. Ele mesmo cortava as partes e fracionava, dividia a oferta dele para que pudesse ser levada a Deus, pudesse ser sacrificada a Deus. É igual hoje, quando nós ofertamos, existem propósitos específicos, e você pode ou não participar. Existe a oferta voluntária, segundo o teu coração mover. Quando nós tiramos a oferta, irmão, aí você tem a liberdade, é isso aqui que eu vou ofertar na casa do Senhor, amém. Em relação a louvor, em relação à palavra, amém. Em relação à área financeira mesmo da sua vida, amém. Existem os dízimos, também. Assim como também existem, quando a gente faz um levantamento, vamos levantar uma oferta para construir, ou para reformar, ou para fazer algo específico no templo. Assim como existe também a oferta missionária, é uma oferta específica. Deixa eu falar algo aqui que talvez alguns irmãos não saibam, mas a nossa igreja, nosso ministério, ela oferta na vida de missionário. A nossa igreja, não somente a nossa igreja, mas existem pessoas da igreja que fazem ofertas, especificamente oferta missionária. Para que vocês saibam, esta oferta não é usada para pagar conta. Quando chega alguém e fala, pastor, essa aqui é uma oferta missionária, esta oferta ela não é direcionada para fazer reforma, para fazer manutenção, ela não é direcionada sequer até mesmo para comprar algo para a igreja, não.
quando chega alguém e fala, isso aqui é uma oferta missionária, sabe o que eu faço? Pego essa oferta e encaminho para um missionário. Eu encaminho essa oferta para um missionário. Por quê? Porque há uma lei espiritual por trás de cada oferta. Então quando você investe em missões, irmão, eu não vou tirar a bênção daquele que traz uma oferta específica para a missão. Não. Às vezes você fica pensando, poxa, mas então a oferta missionária é diferente da oferta voluntária, dos dízimos? Sim, é diferente. Você, inclusive, você pode ofertar na vida de um missionário. Se você conhecer uma pessoa que faz missão, que é uma pessoa séria, que é uma pessoa que tem comprometimento com a palavra, você pode ofertar na vida dele. Agora, se você não conhecer uma pessoa assim, você pode estar trazendo na igreja, porque a igreja conhece pessoas que vivem especificamente de missão, e essas ofertas, elas são direcionadas, elas não são usadas para outra coisa, elas são aplicadas. Mas a igreja não tem missionário. Não, a igreja não tem missionário de fato, mas eu não vou tirar a bênção daquele que está semeando em missão, para que não receba a lei que está por trás, a lei espiritual que está por trás dessa oferta. Não, eu vou encaminhar para um missionário. Assim também, eu louvo a Deus pela vida de vocês, porque vocês, eu não tenho que reclamar de vocês, mas pelo menos tem que ensinar em contrapartida, né, a forma que vocês têm agido. Mas também existe a questão de você ser específico quanto ao dízimo. Sabe, irmãos, deixa eu falar uma coisa aqui. Tem irmãos que dizimam nessa igreja, que propriamente oferta o dízimo, coloca o dízimo como oferta. Amém, no coração dela, né, ela dizimou, ela não coloca no cartãozinho, mas eu entendo, né? Porque existem alguns cultos que estão os mesmos valores. Eu penso, isso aqui é dízimo. Então quando você for dizimar, seja específico no dízimo. Esse dinheiro, pega o cartãozinho e marca, esse dinheiro é dízimo, Eliseu. Esse dinheiro, por quê? Porque existe uma lei espiritual por trás desta oferta. Sabe o que é dízimo? Não é obrigação, meu irmão. Eu não estou pedindo dízimo, eu estou ensinando. O dízimo é um princípio universal. Você dá o dízimo se você quiser, mas é inegável que existe uma bênção que está atrelada ao dízimo. Sabe por quê? Porque o dízimo é gratidão. Então, se você recebeu o seu salário, se você é grato por ele, dizime. Você não é obrigado. Amém? Vocês não são obrigados a dizimar. Mas se há um sentimento, porque não vai depender do que eu falar. Eu não preciso convencer vocês. Quem precisa convencer é o Espírito Santo. Então eu estou falando isso porque às vezes existem algumas ofertas que são depositadas aqui no altar, que são dízimos. A gente sabe que é dízimo. Então comece a especificar, para que nós possamos consagrarmos a Deus como dízimo. Como dízimo, porque existe uma bênção para os dizimistas. Repito, não são obrigados a dizimar, mas é inegável que existe uma bênção para aqueles que dizimam. Amém? Então especifiquem quando vocês forem ofertar nesse sentido. E o tipo de oferta que você apresenta a Deus muitas vezes determina os lugares espirituais que você vai entrar na sua vida. Como eu falei, a questão da oferta missionária. Quando você investe em missões, você está investindo naquilo que você vai herdar futuramente. Porque a Bíblia nos diz que nós reinaremos com Cristo. Nós vamos reinarmos, além de estarmos, existem alguns que serão escolhidos para reinar com Ele, que vão liderar cidades, que vão liderar países, que vão liderar estados. Isso é bíblico. E quando você investe principalmente em missão, em missionário, você está investindo na sua própria herança. O salmista diz isso, Salmo 2:8, se eu não me engano, dizendo assim: pede, e eu te darei o quê? As nações por herança. Da mesma forma, quando nós falamos, a Bíblia fala de oferta como esmola. Hoje nós atrelamos muito, né, aquelas pessoas que ficam na rua, né, pedindo. Mas esmola, na verdade, a Bíblia não retrata como esse tipo de oferta. Se eu não me engano, o termo sedacab, uma coisa assim, que estava dentro de um conceito judeu, que era uma tradição, onde eles ofertavam através de uma ação social na vida de alguém que estava passando dificuldade. Isso é uma esmola. Existe uma bênção, uma lei espiritual por trás dessa oferta também. Às vezes nós achamos que só oferta voluntária na igreja, é só os dízimos, essa oferta missionária. Não! Sabe, uma oferta, né, o nome talvez soe pejorativo, mas esse não é o sentido literal da palavra, da esmola. Talvez você comprar um caderno para o seu vizinho, para o filho do seu vizinho que está precisando, isso é uma oferta.
É você olhar as pessoas que você conhece, que moram próximo, e ver que a criancinha está sem sapato. Vai lá, oferte. Irmãos, isso é bênção de Deus. Isso é um ensinamento. Eu não posso ser hipócrita aqui e falar que somente tragam a casa do tesouro. Não. Eu estou ensinando você a destravar algo na sua vida. Oferte na vida das pessoas. Sabe o que Salomão escreve sobre a oferta? Provérbios, se eu não me engano, 19 e 17, dizendo: aquele que dá ao pobre, ele empresta a Deus. Quando você dá uma esmola, uma oferta, aqueles que têm mais dificuldade, é como se você estivesse emprestando para Deus. E sabe que o versículo conclui ali? Dizendo assim, que Ele virá pagar com juros vantajosos. Deus não fica devendo nada, meu irmão. Quando fizeste algum desses pequeninos, nós já falamos aqui na outra ocasião, a mim fizestes. Isso é oferta. Eu estou querendo que você destrava a sua vida financeira, para que você seja abençoado por Deus. Eu sei que o sentido é o sentido de gratidão, é o sentido de oferta, o sentido de Pentecoste. É por isso que eu dividi essa mensagem em dois. Na semana que vem nós vamos entrar no contexto do significado para a igreja. O que significa para nós? Eu estou trazendo todo o contexto histórico para que você entenda e seja abençoado por Deus. E a oferta voluntária, aquilo que Paulo escreveu, 2 Coríntios 9:7, dizendo que cada um dê segundo o teu coração se mover. Não por obrigação, não com tristeza, não. Fique à vontade. Tenha essa liberdade de ofertar. E os dízimos, que a gente tem falado também. Às vezes as pessoas falam, eu sei que as pessoas falam, é da lei. Esse negócio é furada do Antigo Testamento. Sabe que a Bíblia diz? Que todo aquele que anda no Espírito e tem o Espírito supera a lei. Então se o dízimo é da lei, e quem anda no Espírito supera a lei, quem pegou, diga amém. Então é isso aí. O perigo do dízimo às vezes é achar que se eu der somente os 10%, que está dentro de um princípio aqui, tá bom, não preciso dar mais nada. Quando você dizima os 10%, o dízimo é para uma finalidade específica, gratidão. Se você é grato, dizima. Se você quer ser abençoado, semeie. Semeie, oferta voluntária, oferta missionária, oferta na vida do pobre, dos necessitados. Por isso que eu tenho que falar a oferta específica. Às vezes a gente acha que não, o dízimo está bom. Não, irmão, seja ofertante para que você possa colher. Você precisa semear para que você possa, O dízimo é uma oferta, ou qualquer outro princípio da lei de Deus. Geralmente não, ele precisa ser uma resposta ao amor de Deus por mim. Qualquer coisa que você for fazer, ao ofertar para Deus, não tem que ser por obrigação, mas tem que ser em resposta àquilo que Ele fez por você. O que Deus tem feito por você? Deus tem sido bom para você? Só o fato deles nos salvar, irmão, só o fato dele proporcionar esse momento para nós, já é um presente. Porque antes a gente tinha que cumprir a lei para ser aceito por Deus, no Antigo Testamento. Hoje não, no Evangelho é diferente. Você entende que na cruz você foi aceito por Deus, e aquilo que você faz não é por obrigação, porque você recebeu essa dádiva de graça. Então o que você faz é em resposta ao que Ele fez, não é por obrigação. Se você ofertar ou não, se você dizimar ou não, você não vai deixar de ser salvo por isso. A salvação não tem nada a ver com isso. A salvação é aquele que crê em Jesus, amém.